Olá pessoal, eu sou Adilson Godoy, estou aqui de novo para falar sobre o cristianismo e divulgar os nossos ensinamentos. Hoje eu vou falar sobre um assunto importante que interessa para todos nós, é sobre a ação mental e a cura, e sobre o conhecimento divino. O deísmo, a crença em Deus, traz na sua base a convicção de que existe um Deus, que é o Pai Criador de todos os seres e de todas as coisas. Questionar a sua existência é negar a teologia e a fé que alimenta quase toda a humanidade. Eu não sei se é fácil para algumas pessoas conseguirem viver no ateísmo. Até existe muita gente, será quantas pessoas existem no planeta que vivem. É preciso muita convicção científica para chegar à conclusão de que tudo teve a sua geração espontânea, que tudo nasceu do processo de desenvolvimento natural e que não houve nenhuma força regencial que tomasse conta dessas coisas. Mas a fé divina se apresenta como uma presença necessária na vida das criaturas que buscam, nessa fé, o seu verdadeiro sentido, o seu verdadeiro valor. Eu acho que a presença de Deus em algumas pessoas, a presença de Deus para algumas pessoas não acredita nada. E até numa análise simplista, algumas pessoas dizem que acreditar em Deus dá muito trabalho. Porque você tem que prestar obediência, você tem que seguir preceitos, você tem que cumprir um comportamento ético, seguir o ritual das religiões, até contribuir financeiramente, e que você está sempre julgando os seus atos através de uma consciência teológica, às vezes extremamente crítica, e que você não consegue se livrar daquela consciência de pecado por qualquer ato que você tome parte, que você seja reprovado pela sua consciência, que você não tem com quem discutir esses assuntos. E os que podem, discutem com os seus psicólogos, com os que estudam a psicologia profunda, que vem dos conceitos dos filósofos gregos, Sócrates, Aristóteles, Zenon, Platão, tantos eles, que procuram dar um sentido à pessoa humana e para que ela possa se sustentar, muito embora essas filosofias religiosas, essas filosofias propriamente ditas, elas têm no seu fundo uma raiz espiritual muito grande e são às vezes alicerçadas nela. Mas muita gente se livra disso e consegue viver até bem, produzir, crescer, constituir uma família, passar por uma geração, a concepção ateísta. Muitos não concordam, tomam um outro caminho, saem pela tangente, enganam. E a própria família extremamente ateísta. Tem alguém que não é. Então, esse sai com a sua visão teológica e, de qualquer forma, vai se filiar a algum processo que possa desenvolver melhor a sua adaptação à sociedade em que vive, sem o compromisso religioso de seguir tal e qual pensamento ou se filiar a tal e qual igreja. Isso é muito pessoal. Eu tenho por mim, que toda a humanidade, quase toda a humanidade é deísta e procura conviver com uma religião. O cristianismo mostra, através da filosofia cósmica do poder divino integralizado, que o ser humano pode fazer desabrochar dentro de si uma força criativa que alimenta o poder energético inerente à criatura. Eu vou fazer a leitura simples de um texto que está aqui no livro Criticista, e vou passar para vocês esse texto. E toda criatura tem, pela sua própria constituição biológica e psicobiofísica natural, condições de, através da ação meditativa consciente, desenvolver essa criatividade e ampliar o seu campo de ação, que, aumentado e expandido, encontra novas possibilidades de crescimento interior,
atraindo forças complementares e ativando o seu campo vibracional individual. Esta ação de captação entra no mundo energético atraindo forças que, dependendo da sensibilidade de cada criatura, começam a se manifestar pela percepção e intuição, trazendo ideias, fomentando a criatividade, criando condições básicas de sustentação, onde na sua base está o equilíbrio que é fundamental à vida. Quem busca trabalhar o equilíbrio interior tem menor desgaste no trato com o semelhante e perde muito menos energia consigo próprio. Portanto, é muito incisiva o pensamento cristianista no sentido de que é necessário as pessoas criar um processo meditativo, porque existe no universo divino criador correntes espirituais que geram energia de criação, porque elas foram geradas pelo Pai da criação. E nessas energias, nessas correntes vibratórias, está consubstanciado o conhecimento de todas as ciências e de todo o campo magnético que você tem à sua disposição para atuar, alimentando e realimentando o seu espírito, através da emanação mental, da utilização do seu cérebro, da magnetização dos neurônios, que tem bilhões de neurônios que estão sem atividades, em serem ativados, e eles são ativados através do pensamento. Quando você expõe o pensamento, quando você começa a atuar com a sua força energética sobre essa ligação, essas sinapses que estão na capacidade de ligação entre os neurônios, que fazem a ligação elétrica do cérebro, eles começam a vibrar. Essa vibração cria um campo de energia, um campo magnético de energia. E esse campo magnético, na medida em que a expressão do pensamento está de acordo com a linha de ação do pensamento divino, que é um pensamento que produz uma energia resultante de um processo de fé num processo evolutivo, e esse processo de fé estando de acordo com o pensamento em expansão no próprio universo, que é o pensamento evolutivo do universo, começa a realimentar as suas correntes vibratórias. Com a corrente vibratória realimentada, o seu potencial energético começa a crescer e trazer para você tudo de bom e positivo que a força divina pode lhe oferecer. Aí você pode criar, desenvolver e atuar o processo de formação dos seus arquétipos de sustentação da sua própria fé. É importante você desenvolver o seu potencial energético. Isso independe da crença religiosa que você tenha. Mas é importante que você tenha a intenção e tome uma decisão no sentido de pensar naquilo que você pode realizar através do seu potencial energético, através da ação do seu pensamento positivo, direcionado, fixado no objetivo que você pretende realizar na construção da sua vida espiritual, como compreensão, e na condição da sua vida material, como realização dos seus propósitos. É importante a sensibilidade agir. Cada criatura tem um grau de sensibilidade. E essa sensibilidade é fundamental na capacitação do processo de integração de cada criatura. Criar condições de sensibilidade. Como é que você apura? Através da reflexão, através da concentração, através de prática de atos que tornam possível o seu desenvolvimento sensível. E existem muitas formas. As artes têm a magia de transportá-lo para um mundo
da reflexão. A filosofia, transportá-lo para um mundo da reflexão. A música, que tem uma força vibracional extrema, pode fazer com que a sua condição de ser humano pensante mude o seu estado de consciência, que você vá para um outro campo mental de ação, onde você possa se concentrar e expandir. E dentro dessa linha de ação, os cristianistas têm pleno conhecimento que os postulados de verdade divina conseguem realizar quando a mente produz correntes vibratórias integradas pelo processo crístico de expansão. É muita conquista que está à sua espera. Nossas orações, as nossas meditações agem dentro de um padrão divino de integração em grau de equivalência, ou seja, o grau equivale à capacidade de produção dessas correntes vibratórias que se expandem na medida em que existe a compreensão maior sobre a verdade dos postulados meditativos. Você pega uma verdade do postulado meditativo. O que é uma verdade? Deus existe. Esse mesmo Deus pode todas as coisas. Então, o que você se pode todas as coisas está em mim, significa que se eu desenvolver uma concentração e um pensamento forte, eu consigo ativar esse processo interior. E ativando esse processo interior, há uma expansão da minha alma. A minha alma transmite essa expansão, esse conhecimento ao espírito, que condensa essa energia. Que a função do espírito é sintetizar todo o que o processo evolutivo possa trazer para você através da sensibilidade que é ativada pela alma sensível, que aprende, que passa por processo de transformação ainda na encarnação, se aparelha para fazer com que você possa crescer no fundamento de tudo, que é a imortalidade espiritual com consciência. Eu vou passar para vocês, nesse trabalho de hoje, como eu havia dito antes, um postulado de meditação que pode favorecer. Eu vou fazer a leitura, porque ele precisa ser comandado com uma voz de comando. É para que você possa ativar um processo energético para você. Então vamos lá. Deus, força concentrada dos elementos de grau. Aumente a integração energética da minha consciência, para que eu possa restabelecer este campo vibracional, trazendo a cura física para o meu corpo, restabelecendo o ritmo vibratório, equilibrando o meu campo energético, molecular e celular. Eu vou fazer de novo. E se você estiver vendo meu vídeo, claro, e quiser repetir comigo, repita. Deus, força concentrada dos elementos de grau, aumente a integração da minha consciência, para que eu possa restabelecer este campo vibracional, trazendo a cura física para o meu corpo, restabelecendo o ritmo vibratório, equilibrando o meu campo energético, molecular e celular. Deus, força concentrada dos elementos de grau, aumente a integração energética da minha consciência, para que eu possa restabelecer este campo vibracional, trazendo a cura física para o meu corpo, restabelecendo o ritmo vibratório, equilibrando o meu campo energético, molecular e celular. Essa oração é dirigida a você, se você quiser restabelecer dentro do seu organismo qualquer campo celular que esteja em desacordo ou que esteja provocando
uma doença que possa lhe trazer um perigo de vida. Em qualquer órgão. Se for sobre o coração, pense nessa oração, trazendo até meu corpo e o meu coração, ou ao meu corpo e ao meu fígado, ou ao meu corpo, ao meu intestino, ou qualquer órgão do corpo que você possa energizar com essa meditação. Isto ajuda a fazer com que a postura mental crie correntes vibratórias de integração com o raio macrocósmico, que é o grande raio angélico que vem até você por solicitação através do desenvolvimento da mediunidade de campo, ou seja, a mediunidade que vem através da sua postura mental, direcionando sua energia até o campo divino. E tem mais esse mantra: força, grau de força, força superior, força cósmica, força magnética. Repita comigo: força, grau de força, força superior, força cósmica, força magnética. Força, grau de força, força superior, força cósmica, força magnética. É importante persistir. Você precisa criar um arquétipo energético, pedindo a Deus que lhe traga a vibração do raio divino e condensando este raio divino até você. Você pode fazer uso dessa oração para uma pessoa que possa precisar. Aí você diz, levando até o seu corpo, e mostre a pessoa que você quer, ou imite um pensamento dirigido a qualquer pessoa que esteja necessitando. Pratique essa meditação. Se dedique a ela. É o primeiro passo, além das nossas orações que se encontram, para nivelar a sua consciência cósmica e elevar o seu grau pessoal de integração com as forças energéticas do conhecimento divino superior. É assim que você pode contribuir diretamente, se engajando no processo, realimentando o processo com a sua força gerada e recebendo de volta dos campos divinos de vibração superior tudo aquilo que você está mandando como emissão mental. Isso está descrito na física quântica atual como a sua penetração nesse emaranhado de energias, construindo a sua própria realidade. É o campo mental que faz com que você produza a sua ação pessoal, mental, introduzindo a sua participação no processo crístico de expansão. A sua força se aprofunda, se integra, as forças angelicais te ouvem, seus guias espirituais têm acesso a você, seu campo mental, a sua aura espiritual fica com uma energia muito mais ampla, muito mais condensada e protege você também das influências negativas que podem atrapalhar os seus propósitos no seu curso profissional e na sua vida ativa. Desejo a vocês muita paz, muito amor. Acesse nosso site www.filosofiacristiceísta.com.br. Se inscreva em nosso canal para que você possa receber as nossas mensagens assim que elas forem colocadas à disposição. Muita paz, muito amor no seu lar, na sua felicidade pessoal e familiar. Até outra oportunidade, se Deus quiser.
Pai de toda vibração universal, santificados sejam os campos divinos de vibração superior. Venha a nós os vossos iluminados mensageiros de luz. Sejam cumpridas as leis evolutivas. Assim nas esferas superiores, como nos campos em transição evolutiva de vibração densa. O alimento espiritual de cada dia, dai-nos a toda a eternidade. Perdoa-nos, santificando o tempo que levamos no cumprimento de nossos resgates espirituais. Assim como nós temos a obrigação de compreender e perdoar nossos irmãos, que privados da maior compreensão, não conseguem em seu estágio atual de evolução espiritual vibrar numa esfera mais superior e atingir estados mais elevados de consciência, onde a sabedoria espiritual livra o homem da condição de devedor. Não nos deixeis meditar sobre o que for contrário à evolução do espírito, mas dai-nos a força necessária para gerarmos a força necessária, a fim de possibilitarmos ao nosso espírito uma maior visão e uma maior compreensão do plano da criação. Em nome do Pai da criação, dos filhos criados e dos espíritos puros, para a glória da missão superior.